A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota pública em que manifesta preocupação com os atos perpetrados nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Alex Sarquis, afirmou: a OAB vê em estado de alerta essa questão da falta de acesso aos autos do inquérito das fake news e seus desdobramentos. Isso vai contra tudo que se construiu de positivo até aqui sobre um processo justo e equilibrado. Contra, inclusive, o que o próprio STF cravou como súmula vinculante número 14, reafirmada recentemente por ocasião do voto do ministro relator Edson Fachin na análise de constitucionalidade do próprio inquérito. A nota menciona ainda a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio como flagrante desrespeito às prerrogativas. O jornalista está preso sem conhecer os motivos de sua prisão e seus advogados não têm acesso aos autos do inquérito. A OAB lembrou ainda que impetrou habeas corpus para os advogados do inquérito das fake news ainda em maio e que foi concedido apenas acesso parcial a alguns dos advogados. A nota diz: segundo o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, a Ordem aguarda posicionamento do relator do habeas corpus, ministro Edson Fachin, em relação a tão flagrantes e preocupantes violações, acreditando em uma decisão que leve em consideração que tais procedimentos não se coadunam com a democracia que todos pretendem defender. Esperamos uma decisão o quanto antes. Caso entre em recesso sem o deferimento da liminar, o Conselho Federal, através da Procuradoria, já estuda outra providência jurídica para provocar o plantão. Fato é que não desistiremos de fazer valer as prerrogativas da advocacia, especialmente em tempos de crise e ataques às instituições como os atuais, declarou Sarquis. Presidentes, Davi Alcolumbre, colegas senadores. Teria muito a falar sobre essa matéria, mas o meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas
indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo externo, meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Harold. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito, senador Lazier Martins. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, chamado de Terra da Luz. Não por acaso, aqui foi o primeiro lugar no Brasil a libertar os escravos. 4 anos antes da Lei Áurea. É uma terra de gente libertária, de gente que não admite imposição, de gente que se manifesta pelo que é correto. E essa aqui é a Praça da Imprensa. É a praça que fica entre a maioria dos veículos de comunicação do estado, TVs, rádios, jornais. E nós estamos hoje num dia fundamental no Senado Federal, que é a deliberação, a votação desse PL, chamado por uns de fake news, por outros o PL da censura ou da lei da mordaça. Esse PL 2630 vai ser votado em poucas semanas. No máximo nós tivemos 5 semanas de análise, sem nenhum debate com você, que é o maior interessado. O marco civil da internet, alguns anos atrás, teve 5 anos de debates, de ouvir o contraditório da sociedade. Esse PL não ouviu nenhuma vez a sociedade, não ouviu o outro lado. E muitas pessoas, com razão, estão apavoradas com essa situação. Porque no momento de crítica, no momento que as pessoas colocam as suas posições, elas podem ser intimidadas com esse projeto de lei aqui no Senado. Eu vim de avião de Brasília para cá, avião de carreira, óbvio, e no avião já fui contactado por uma pessoa preocupada com esse movimento reativo do Senado Federal, porque é reativo sim, por alguns colegas que foram vítimas de fake news recente. Eu já fui um pouco mais de tempo,
mas a gente se solidariza com os colegas, sabe que precisa combater a indústria das falsas notícias, mas não pode surgir nenhuma sombra sobre a possibilidade de tirar o seu direito, de se manifestar, de liberdade de expressão, de lhe intimidar. Então, eu votarei hoje contra com convicção. Nessa votação de hoje, eu vou lutar com todas as minhas forças para que essa pauta seja adiada, mesmo sendo necessária, mas que a gente não atropele certas etapas que vão repercutir por gerações. Então é muita cautela e prudência, que assim que nós voltarmos ao Senado Federal, presencialmente, que a gente possa debater na CCJ, que a gente possa fazer audiências públicas para ouvir o seu sentimento, para aprimorar a ideia. Mas desse jeito, a população não concorda. E não é robô não, como dizem alguns. Não são robôs. É gente de bem que está preocupada com esse assodamento. Já está carimbado esse projeto como algo que não é bom pela forma que está sendo feita. De afogadilho. No avião já me contactaram, no aeroporto. Ontem eu fui no Mercado Central aqui do Ceará, eu ouvi as pessoas e elas estão realmente muito assustadas com essa escalada de tentar regular. Tecnologia é muito difícil você regular de uma forma que não seja pensando no futuro. A tecnologia muda muito rápido. Como é que nós vamos parar investimentos num país que vai ser regulado por um censor, por um grupo que o provedor vai começar a dizer o que é fake news, o que não é? São muitas inconsistências. O anonimato seguro de pessoas que querem salvar suas vidas, mas que precisam de ajuda de entidades para sair das drogas, para sair do suicídio, para sair do aborto, da pedofilia, de abuso sexual. O projeto, ele não está redondo ainda, embora que melhorou bastante. Então, se nós não conseguirmos adiar, eu vou votar contra, com muita convicção, mas até sugiro que seja a pauta número 1, assim que nós voltarmos para as sessões presenciais no Senado. O Senado não pode se apartar da sociedade, ele teima em não se aproximar da sociedade, ele tem que estar junto. E a sociedade está preocupada e não concorda com esse projeto, com poucas semanas de debate para ser votado desse jeito. Então aqui, da Terra da Luz, eu vou me manifestar não apenas para o meu povo, mas para o Brasil inteiro, de que a gente precisa de uma redenção. A gente precisa ter o direito de falar, isso é liberdade. E essa terra fala com muita autoridade e legitimidade nesse assunto. Inclusive, aqui na Praça da Imprensa, onde tem o busto de vários grandes comunicadores do estado do Ceará, né, que fazem uma imprensa livre da Terra da Luz e que estão preocupados. A própria ACI, Associação Cearense de Imprensa, que o fundador está aqui, Perbuaire e Silva, recebi hoje uma nota, preocupados, falando da coalizão de rede, que eles concordam com as ponderações de especialistas do assunto, que de alguma forma esse projeto pode tirar de alguma maneira a sua liberdade de expressão, né? Então não há censura.